vai arrancar Tá bem. e pronto, basicamente falar do teu programa, a importância deste tópico da astrologia relacional. Tá bem. Vamos lá ver como é que isto corre. Ora bem, então, Então vamos lá, já está a gravar, portanto, já quando está a quiser. gravar. Bem-vinda, Sandra, à Escola Trigo de Obrigada. Fogo. Bem-vinda, Sandra, é Ficamos bom ter-te de volta. contentes que tenhas recuperado a tua saúde toda e que nos possas saudar e maravilhar com a tua capacidade única de dar aulas. E então, vamos. Pronto. O que é que consiste o teu módulo de astrologia relacional? Bom, então muito obrigada pela nova oportunidade. Para mim é assim um gosto imenso estar de volta, tenho muitas saudades. Quero dar aulas, quero de cada um dos alunos, da escola. Então, vir, estar de volta depois da viagem enorme que eu fiz, é muito, muito bom. E, sobretudo, estar com um módulo que eu não esperava, não estava planeado e que aconteceu e faz muito, muito sentido nesta altura, que é a astrologia relacional. Então, poder falar e ensinar e explorar em conjunto todas estas técnicas e também um, o significado que isto possa ter para cada um, para mim é maravilhoso. Eu sou uma pessoa de relações, gosto da presença, além de ser uma pessoa da astrologia, portanto, o facto de estar online ou de começar a dar aulas online para mim no início foi assim muito difícil e rapidamente percebi que não se perde grande coisa desde que as pessoas e as relações que vamos vendo nos quadradinhos ou que vamos tendo em quadradinhos no Zoom estejam com a sua verdade, com a sua presença inteira, com a sua integralidade e isso não acabou por não beliscar a minha relação com os alunos e vice-versa. Pelo menos foi sentido assim por mim, tem sido sentido por mim. Estive praticamente um ano parada, tive que entregar todas as aulas por motivos de saúde, como a maioria de vocês sabe, e portanto, afastada de tudo, agora estou assim numa excitação de criança de poder voltar. E Então, também fez parte do teu processo de relacionar-te com, não é, com contigo mesma, não é? No tempo claro que sim, claro que sim. Tem sido, apesar da suposta desgraça, não é? Tem sido bênção atrás de bênção. E, e é muito interessante eu estar de volta com um tema que tem a ver com relações, porque uma das coisas que eu descobri nesta minha pequena viagem de morte e renascimento foi exatamente que eu nunca estive sozinha e que as relações, as minhas relações, ou seja, eu percebi que tenho relações com pessoas que nem sabia que tinha. Ou seja, é muito interessante isto, nós percebermos como tocamos pessoas insuspeitas, no sentido em que tu nem tinhas a mais pálida ideia de que esta pessoa sabia quem tu eras, quanto mais preocupar-se contigo. Então, eu tive muitas notícias destas, que são notícias de mim, que eu vou tendo através de cada outro, e as relações servem para isso mesmo, servem para nós crescermos, para nos conhecermos melhor, tal como a astrologia. Então, seja, redescobriste-te através de outras pessoas através insuspeitas, não é? de cada outro que me tocou, com o seu olhar, ou com a sua mensagem, ou com os seus votos, os seus desejos, tem sido muito bonito. Então, agora estar de volta com a astrologia relacional é também extraordinário para mim, e porque eu tenho esta Bom, eu tenho este background, não é? Como vocês sabem, venho da biodança. E, e uma das premissas da biodança, ou que o criador colocou e que para mim é uma frase muito, muito cara, que eu tenho muito carinho por ela, repito-a muitas vezes, é que é através do outro que eu tenho notícias de mim. Eu experimentei isso na pele, no corpo inteiro, durante este ano, e as notícias que fui tendo de mim foram sempre através do outro, dos outros significativos da minha vida, aquelas pessoas que me rodearam este tempo todo. E na verdade sempre foi assim na vida. Esta foi uma fase mais radical, mas eu sempre acreditei nisto e isto sempre me fez muito sentido. Então, estar de volta com a astrologia relacional, em que vamos desenvolver, entre outras coisas, as técnicas específicas da astrologia relacional, como a sinastria e os mapas compostos, é maravilhoso.
Gostaria eu tenho esta coisa de ser um bocadinho chata como professora, sobretudo nas questões que têm a ver com os preconceitos. E há muita gente que vem quer para as aulas iniciais da astrologia, quer para as avançadas, com alguns preconceitos de acordo com o tema. E, Uhum. portanto, vir para aulas de astrologia relacional, para depois poder ter técnicas como a sinastria e os mapas compostos, com esta ideia pré-concebida de que vou ver se A e B é compatível, porque assim, com o mapa de um e com o mapa de outro, se eu dominar a sinastria, eu já posso saber se sou ou não compatível com A ou com Mais B. vale não tentar, então, se não for compatível, não é? Pois, a questão é que isso da compatibilidade, eu sou muito terrível nisso, porque sou astróloga há muito tempo, estudo astrologia há mais de 20 anos, mas continuo com esta premissa básica, forte em mim, que é a vida que é soberana, não é o Pois, astrólogo nem o astrologuês. Então, Exatamente. primeiro que tudo, a vida. Estou a dizer isto porque eu tive muito tempo internada no Hospital de Santa Maria e fui desenvolvendo relações, obviamente, no hospital com várias pessoas. E uma das auxiliares, muito querida, que nos gostávamos bastante, um dia, antes de me conhecer bem, sabia que eu era astróloga e veio ter comigo e teve um desabafo. Disse-me esta coisa extraordinária que foi: ai, sabes lá, eu tenho uma relação há 5 anos com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. É uma chatice, não tem nada a nada. ver comigo. E eu só lhe disse assim: olha, não é preciso ser astróloga para saber, para perceber, para saber que se tens uma relação há 5 anos, não é possível que a pessoa não tenha nada a ver contigo. Não é possível. E é isto que eu quero dizer quando digo que a vida é que é soberana. Portanto, eu posso até olhar para os mapas e para os dois mapas, podemos olhar e perceber a espécie de incompatibilidades ou de desafios ou de coisas mais difíceis, mas nós não podemos, em cima daquilo que é a vida, em cima daquilo que é 5 anos de relacionamento, dizer estas pessoas são incompatíveis porque senão a vida não permitiria. Então eu rimo um bocado, sem saber o mapa dela, nem dele, nem nada, mas dizer, é mesmo engraçado que ao fim de 5 anos tu estejas a dizer que és incompatível, não é possível. Se Aí fosse ficou a incompatível, não pergunta, estava. o porquê dessa relação. Talvez o mapa Exatamente. composto desse O uma... mapa composto, a sinastria, dá para o que importa, o que eu acho interessante, valioso, super valioso nestas técnicas é que quando alguém como esta pessoa tem este tipo de sensação de incompatibilidade, provavelmente porque a relação é difícil ou conflituosa em alguns momentos, poder compreender através destas técnicas o propósito destes conflitos, o propósito desta pessoa na minha vida, em que é que me toca, em que padrões meus em que zonas cegas de mim é que estão a ser tocadas para que eu possa ver-me ao espelho, porque as relações têm isto e nós aprendemos todos isto com a balança e com a Vênus. Há uma função espelho importante. Por isso é que o outro nos dá sempre notícias de nós. E esta é a mais-valia. Então, poder compreender através das técnicas quer de sinastria, quer de mapa composto, qual é o sentido, qual é o propósito. E quando me dói, ou quando é difícil, porque é difícil em termos da minha própria vida, em termos dos meus próprios padrões. Porque uma das coisas que nós vamos fazer neste modo é partir dos mapas individuais. Isso é fundamental. Não adianta nós estarmos só focados nas técnicas de comparação sem partirmos do background inicial de cada um, dos padrões de cada um. Quer dizer, se eu sou uma Vênus-Saturno, isso tem importância. Ou se eu tenho uma Vênus em Capricórnio, quadratura a Saturno, é o meu caso, estou a dar um exemplo, poderia ser ao calhas, mas é o meu caso. As minhas relações vão ser todas elas coloridas por isso, as minhas relações venusianas. Não há grande volta a dar. E, portanto, se eu tiver a seguir relações em que tenha mais dificuldade ou que tenha uma sensação de bliss, ou seja lá o que for, a leitura da comparação dos mapas nunca, não pode ser descolada ou à parte daquilo que é o meu background e o do outro também. Então, isto também para retirar logo assim mal-entendidos que possa haver desde o início ou expectativas mais desviadas, nós partimos do mapa natal das pessoas envolvidas e isso é fundamental. Perceber quem é que está aqui a relacionar-se.
uma Então, pessoa. eu estou a ver aqui, por aquilo que estás a dizer, pelo teu discurso, que implicitamente cada relação é uma terapia. É uma terapia e, ou seja, isto não é apenas uma mera análise formal, como disseste, dos mapas, um conjunto de técnicas para eu ter um conhecimento para poder evitar relações ou não, porque a vida está sempre, mas também então surge como uma forma de terapia psicológica que utiliza o outro como espelho para a minha sombra. É isso que Sim, me estás também a dizer. eu só não falo disto como terapia, porque na verdade não há, como é que se diz em medicina? Não há um Prognóstico? diagnóstico, não há Ah, diagnósticos aqui, portanto, nem pois, prognósticos, mas há de facto a possibilidade de entender de forma mais profunda e mais significativa cada uma das relações ou cada um dos aspectos relacionais. Os outros significativos da nossa vida estão na nossa vida, independentemente de nós podermos perceber muito da astrologia e dizer que isto não é compatível com isto, ou querermos ter este delírio de controle, de podermos ser soberanos a dizer que A não é compatível com B e C é compatível com D, o que for. Esta coisa da compatibilidade, como eu estava a dizer há bocado, a vida é que manda. Porque eu posso ter um tema de facto difícil, ou uma sinastria difícil, ou um mapa composto difícil, mas a mas relação tem que se dar. É a isso? relação vai ter que se dar se ela estiver a ocorrer, como aconteceu com esta auxiliar de que eu falei. Agora, pode ser muito, muito útil, tenho a certeza que é muito útil e muito bem fazejo, poder, através da astrologia e destas técnicas, compreender as dificuldades, para que é que elas servem, qual é o desafio e o que é que eu não estou a ver nesta relação e em mim mesmo, que faria todo o sentido estar a ver porque muitas vezes isto tem a ver com o fator sombra, não é? De que às vezes, de que tantas vezes falamos, e que, e que nós vamos atrair as situações e as pessoas que precisamos de atrair para podermos ver fora de nós coisas que são pontos cegos dentro de nós, que nós não conseguimos ver dentro de nós. E as relações servem para isto mesmo. Uma das coisas que eu digo às vezes e que as pessoas não gostam, mas que eu digo e vou insistir de dizer, é que as relações, elas não foram feitas para nós sermos felizes. Isso é ficar nos contos de fadas de quando éramos pequeninos. As relações foram feitas para nós crescermos. É a área de crescimento mais poderosa que eu conheço. Então, claro que se formos felizes, isso é um plus. E podemos mesmo ser felizes nas relações. E estas técnicas servem para nós podermos acrescentar pontos nisso, podermos desenvolver-nos a nós e ao outro em conjunto e em ajuda e em cooperação, de forma a tornar a experiência cada vez mais feliz. Isso sim, faz-me todo o sentido. Agora, não é a astrologia que vai dizer com esta pessoa relacionas-te, com esta não te relacionas. Isto para mim não faz qualquer espécie de sentido. Nenhum mesmo. E vem retirar aquele foco em que coloca o outro como um objeto para nos Exatamente. tornarmos felizes, não é? Que é também muito comum nas consultas Quem das é que é pessoas. capaz de me fazer feliz? Eu. Exatamente, Então exatamente. está Começa claro que logo tu por não aí. estás no nível de uma astrologia superficial, ou seja, há aí muitos pontos de entrelaçamento e ramificações de encontro, a psicologia profunda de Sim, Jung, claro, claro. Até era o Jung Maslow. que dizia que atrairás 100% daquilo que recusas a tomar consciência de ti próprio. E E o a ver outro em ti tem essa próprio. função, não é? Jung até dizia que qualquer coisa como o destino, ou ele falava qualquer coisa sobre o destino, são aquelas coisas, ou é composto por aquelas coisas que nós nos vamos recusando a ver. E portanto, elas Exatamente. aparecem-nos como destino, ou em forma de destino, e depois nós chamamos aquilo uma coisa para a qual estamos fadados, mas na verdade, o Jung dizia esta coisa: nós estamos, a psique humana tende à totalidade. E a nossa totalidade de psique tem 360 graus, como a mandala astrológica. Então Uhum. nós temos tudo aquilo dentro, todas aquelas energias, todos aqueles signos, todas aquelas casas que são áreas de experiência de vida, e nós tendemos à totalidade. Quando há áreas de vida ou energias a que não gostamos de lidar, com que não gostamos de lidar, ou a que não costumamos ligar, elas ligam-se.
às vezes através dos outros significativos da nossa vida, às vezes através de ocorrências, doenças, como foi o meu caso, que tive que ver uma data de coisas que não estava a ver, e é isso que costumamos chamar de destino, que é o que diz o Jung. Este destino não é mais do que mais e mais oportunidades de visão, de clareza, de tomares consciência de quem és e de como é o teu caminho e os teus passos e para onde vais e qual é Sim. o propósito de cada coisa. Exato. Muito bem. Como é que tu pensas organizar as tuas aulas para aqueles que nos estão a ouvir? Como é Ok. que tu pensas estruturar as tuas aulas de uma Bom, forma prática ou teórica? Queres sim. explicar, Sandra? Bom, eu primeiro quero também perceber quem são os alunos e qual é o background deles, e isso para mim faz muito sentido e é muito importante também para poder organizar na hora, no momento e com a massa humana que estiver connosco, podermos, de acordo com os conhecimentos da astrologia. Mas para já também convém dizer que para frequentar este módulo é preciso ter algumas bases da astrologia. Eu diria que um primeiro ano pode ser suficiente, um primeiro e um segundo pode ser ótimo. Mas sim, é suficiente ter umas bases de astrologia. Portanto, eu vou começar por aí, por fazer uma boa apresentação ou pedir uma apresentação das pessoas para perceber qual é as suas expectativas, qual é o seu background astrológico, os seus conhecimentos, para poder também ajustar a minha própria linguagem, para isto não ficar nem muito aquém, nem muito além daquilo que sejam as capacidades e o conhecimento de cada aluno. E Muito bom. depois começar por incidir nesta coisa que é o mapa natal de cada pessoa envolvida numa relação, perceber, e com isto, invariavelmente, as pessoas vão poder sentir que há uma tónica de revisão do básico aqui, porque nós vamos começar pelo mapa natal de cada pessoa envolvida numa relação. E então compreender os padrões que lá estão, as questões kármicas às vezes que lá estão, poder explorar isso bem antes de fazer uma junção de mapas e uma relação de mapas. Porque, invariavelmente, as nossas relações mais significativas são aquelas cuja ligação entre mapas bate diretamente com o nosso mapa natal, ou seja, bate diretamente com coisas que já trazemos do mapa natal. Eu posso dar o meu exemplo Claro. assim, mais primário ou primeiro, que a minha primeira conjugalidade, que foi meu único casamento que tive, uh, eu relacionei-me com um homem que, bom, não vou dar os pormenores todos porque não importa, mas eu, como já disse há pouco, tenho a Vênus em Capricórnio e em quadratura a Saturno. Portanto, eu sou uma Vênus-Saturno. E fui encontrar, na verdade, escolher um homem, eu não estudava astrologia na altura, porque não fazia ideia disto, que também tem uma Vênus-Saturno. Ou seja, ele também tem como padrão do seu próprio mapa natal e, portanto, na sua psique, na sua personalidade, também tem esta energia forte, Vênus e Saturno. Além de ser um Capricórnio, portanto, há ali muito Tudo certo. Capricórnio, muito Saturno, muita Vênus, Saturno. Ele vai E mexer nesse padrão. Ele vai mexer depois, nesse padrão, vai claro, trabalhar esse mas padrão. depois é muito interessante, porque depois na nossa sinastria, claro que nós tínhamos Vênus-Saturno em feitiço duplo. Eu depois um dia explico o que é isto nas aulas. Em feitiço duplo, ou seja, a minha Vênus fazia aspecto ao Saturno dele e a Vênus dele fazia aspecto ao meu Saturno. Portanto, Né? é um reforço da Pois, tónica Vênus-Saturno. Um reforço enorme. E depois no nosso mapa natal no nosso mapa natal, desculpem, no nosso mapa composto, tínhamos Saturno, Vênus em oposição. Portanto, era tudo Vênus, Saturno, Vênus, Saturno, Vênus, Saturno. Eu tive 15 anos de relação, que é uma coisa que Saturno traz, sim. tempo, né? Durabilidade, Exatamente. e mais, era uma pessoa 20 anos mais velha que eu. Eu, como boa Vênus Saturno, escolhi uma pessoa bem mais Saturno. E ele, como Vênus Saturno, escolheu uma pessoa bem mais nova do que ele, que é o avesso da coisa, mas é a mesma coisa. Pois, Esta diferença de idades também é muito engraçado. Eu falo nisto porque é um exemplo assim, tipo clássico, em que tudo bate ali muito certinho. E claro que o tema da nossa vida conjugal foi Vênus Saturno o tempo todo, foi foram 14 anos, e repara, 14 é meio ciclo de Saturno. Portanto, está Exato. tudo ali, está tudo ali. É por isso que eu falo nisto muitas vezes nas aulas, dou o meu próprio exemplo,
porque de facto é muito astrologicamente muito certinho. Até a duração. Torna-se óbvio, depois torna-se óbvio, não é? Olhar Depois fica para assim as muito claro, é isso mesmo, e dá mesmo clarividência. E, e pronto, e claro que começámos com um trânsito Saturno, conjunto, como se diz na sinastria, à Vênus, de Saturno, e por acaso agora não me lembro quando terminámos, quando a relação terminou, que trânsitos havia, não me consigo lembrar de cor, mas hei de ir ver. Saturno a Vênus, não? Não me lembro que coisa é que foi. Mas sim, mas se foram 15, se foram 14 anos, 14 quase 15, sim, como é meio ciclo de É, Saturno, deveria estar a ter outro aspecto de Saturno, devíamos estar a ter exato, Saturno às exato. Vênus. Uhum. Sim, Uhum. portanto, este é um exemplo clássico. Mas e depois eu também tenho outra característica minha que é tal como eu gosto de dizer que as relações não foram feitas para nós sermos felizes, mas para crescermos, é assim o grande motor de crescimento e desenvolvimento. E se formos felizes, isso é um plus e é muito bom, é maravilhoso. Eu também não acredito que haja relações que não sejam um sucesso, ou seja, que relações fracassadas. Ah, a minha relação fracassou. Não me faz sentido. Não me faz sentido mesmo. Precisamente porque elas não foram feitas para sermos felizes, mas para crescermos. Portanto, Uhum. aquilo que chamamos fracasso normalmente tem a ver com a relação acabou. Essas coisas têm um princípio, um meio, um fim E uma e, finalidade, não é? e um propósito, exatamente, é isso mesmo. Propósito. Sim. E um propósito, portanto, eu não acredito muito na coisa dos fracassos só porque a relação foi feliz e depois terminou. Ela tem que ter tido o propósito e muito provavelmente terminou porque o seu propósito foi cumprido. Ah, ou às vezes foi cumprido. Agora, se a lição ou o trabalho desse aspecto padrão que estava implícito no mapa natal foi trabalhado ou não, isso é uma questão de livre-arbítrio, não é? É, e é também uma questão que nós também repetimos muitas vezes nos cursos iniciais, que é quando eu recuso e rejeito, ir à liça, digamos assim, ir ao trabalho, ir à coisa que me está a ser mostrada e não me ponho em causa, eu afasto-me da experiência porque ela me está a ser dolorosa ou não me está a trazer alegria, ou não me está a trazer felicidade, ou não me está a trazer prazer, afasto, termino e depois, se eu não fui fazer esse trabalho, o que acontece é que a vida é infinitamente generosa. A vida, Deus, ou o que lhe queiram chamar, é infinitamente generosa para nos dar uma nova e uma nova e uma nova e uma nova oportunidade. Portanto, é por isso que acontece muitas vezes, a pessoa separa-se e depois casa ou tem outra relação e depois separa-se e depois tem outra relação e às vezes chega à conclusão ou fica a pensar que, bolas, parece que estou sempre com a mesma pessoa, vai mudando a figura, mas parece que estou sempre com a mesma pessoa. E esta repetição de padrão, para mim, é sinal de que a aprendizagem ainda não foi integrada e, portanto, eu estou a repetir a história com as mesmas personagens, com atores diferentes, mas é como se eu tivesse que acolher de O mesmo novo papel. o É o mesmo mesmo papel, a papel. mesma personagem, porque ainda não integrei. Ou seja, e o que é que eu quero dizer com não integrei? Ainda não reconheci dentro de mim aquilo que um outro fora de mim me está a revelar de mim, que é para isto que servem as relações, do Pois. meu ponto de vista. E isto para mim é fundamental. Então, isto para procurar responder, já me desviei um bocadinho, Diogo, Vai, mas desculpa. ótimo. Como é que vai ser o curso? Vai começar pela base, vai começar pelo mapa natal e depois, pouco a pouco, introduzir cada uma das técnicas. Mas primeiro um bom desbravamento, não é? Das dinâmicas relacionais que já aparecem nos mapas natais das pessoas, as Vênus, as casas 7, as balanças, etc. Poder desbravar isso. E os Vais Saturnos trazer também. casos práticos para as Sim, aulas, provavelmente, sim, não é? Ou seja, sim. vai haver então muitas aulas com Com exploração mapas. práticas, de casos práticos. Sim. Eu vou inclusivamente propor aos alunos que queiram para trazerem as suas relações significativas, se quiserem vê-las analisadas na aula, por todos, para podermos ter material. Se não quiserem, também eu trago, mas eu acho que é mais interessante cada um Claro. poder trazer as suas relações num ambiente restrito e mais ou menos de Exato. confiança, que espero construir, ser capaz de construir ao longo do tempo com uma turma. E portanto é isso. Então, depois de um bom desbravamento daquilo que vem já como padrão relacional no mapa natal,
começar lentamente a introduzir as técnicas da sinastria e explicá-la e desbravá-la e fazer testes e fazer experiências e fazer mapas na aula para que todos possam experimentar e falar e descobrir, e depois a mesma coisa com o mapa composto. Então, só assim para dar um lamirezinho, eu também não me quero estender muito nesta breve apresentação, mas a sinastria coloca dois mapas em comparação e em relação, como é que os planetas de um mapa fazem aspecto aos planetas do outro e vice-versa. Portanto, são duas entidades, dois mapas em relação, e a técnica mapa composto é um bocadinho diferente, é fazer um mapa com, chamamos-lhe assim, não é? Os pontos médios de cada um das duas pessoas envolvidas e faz-se um mapa que é um mapa da relação. Portanto, é uma entidade, não são duas. É uma entidade. E poder fazer uma leitura da relação. É o mapa da relação e não o mapa de uma pessoa com o de outra. E E os trânsitos funcionam sobre esse mapa composto. os trânsitos funcionam sobre o mapa composto e também, como eu dei há bocado o meu próprio exemplo, na própria sinastria, quando são pessoas significativas, há sempre planetas pessoais envolvidos, quase sempre. Sobretudo numa relação amorosa em que as pessoas se atraíram uma à outra, há sempre planetas pessoais envolvidos e, portanto, é natural que. Olha, posso dar outro exemplo. Agora estou só aqui a expor-me, mas vá. Por exemplo, eu, quando engravidei, achei que ia ter uma filha gêmeos e ela aceleradinha nasceu antes, nasceu com 33 semanas. E nasceu com 33 semanas e veio com isto ficar com o Sol, não, desculpem, sim, com o Sol, grau por grau em cima da minha Lua. Agora repara, quem é que estava grávida? Quem é que era a Lua? Era eu, né? Que tenho a Lua em Touro, ia ter uma filha gêmeos, mas que resolveu ser taurina e nasceu precisamente no dia em que o Sol dela fazia, o Sol no céu fazia conjunção com a minha Lua, e eu estava a ter que trânsito, uma quadratura de Urano. Portanto, eu tinha um Urano quadratura à Lua, isto acelerou a minha maternagem, Lua, portanto, veio de Rebentaram as águas, surpresa, não ninguém é? estava à espera. Eu, para vos dizer, eu ia começar na semana seguinte aquelas aulas de preparação para o parto, de respiração, etc. Portanto, eu fui para a maternidade sem saber respirar, sem saber nada, meu primeiro filho completamente assustada, uma coisa mesmo uraniana. E claro que ela nasce, se nasce com o Sol em cima da minha Lua, ela nasce com um mapa natal em que tem Urano quadratura ao Sol, porque eu nasci com um trânsito de Urano quadratura à Lua. Eu nasci, não, eu tive-a, dei à luz, com o trânsito de Urano quadratura à Lua. E portanto, este é o conceito de trânsitos, há bocadinho disse o termo e agora esqueci-me. Para os mapas compostos e para as sinastrias. Para a sinastria, é um trânsito conjunto, não é? Pois. Porque, como nós temos muitas vezes em sinastria planetas pessoais envolvidos, que estão grau por grau em aspecto, seja numa conjunção, seja numa quadratura, aqui no caso que eu estou a dar é conjunção, portanto, ela tem o Sol no grau da minha Lua. Portanto, quando eu estou a ter um trânsito de quadratura à minha Lua, ela está a ter um trânsito de quadratura ao seu Sol. E, portanto, nós vivemos coisas em conjunto, Ok. crises, oportunidades, o que for. E as pessoas nos casamentos também, nas conjugalidades também, normalmente há muitos planetas pessoais que estão sempre em relação em sinastria, e portanto em sinastria há este conceito muito dos trânsitos combinados, né? São trânsitos conjuntos, praticamente. Há uma questão também que eu queria pôr. Normalmente as sinastrias leva-se logo para a parte romântica, amorosa, mas as sinastrias aplicam-se também a questões ou padrões familiares, pais, filhos, O exemplo irmãos, que eu estava a dar. irmãs, E não e só, Pedro, e não só, porque quando tu disseste muito bem, pais, filhos, irmãs, as primeiras relações da nossa vida, que resultam as relações padrão e aquelas que são muito significativas e que muitas vezes são exemplo, e nos deixam marcas que ficam muito bem imprinted, muito impregnadas em nós, as primeiras relações, sobretudo a primeira relação com a mãe, esta coisa da lua é incontornável. Mas com o pai também, e claro que com os irmãos. Estas primeiras relações mais ou menos fusionais que nós trazemos marcam-nos e dão mote e para a nossa vida relacional futura. Tanto que muitas vezes há pessoas que
mesmo em termos de género não tem nada a ver, mas há pessoas que vão recuperar a possibilidade de restaurar um determinado padrão relacional que tiveram com a mãe, com o seu companheiro, com o seu marido. E isto é muito interessante de ver, lá está, com as técnicas, quer com a sinastria, quer com o mapa composto. Depois, se compararmos com a sinastria com a mãe ou com o mapa composto com a mãe, muitas vezes acontece isto, porque são coisas que ficam fortemente marcadas em nós, são padrões fortemente marcados, nós vamos arrastando pela vida fora. E cada relação em que este padrão é ativado é uma nova oportunidade para, muitas vezes, curar, muitas vezes apaziguar as coisas que não ficaram curadas, ou as feridas que nós trazemos e transportamos, ou as coisas que ainda precisam de algum nível de integração. E, portanto, todas as relações são novas oportunidades para nós podermos fazer alguma coisa por nós próprios, assim. E por isso é que começamos pelo mapa natal. Isto é redondo, voltamos ao início. Mas é por isso que começamos pelo mapa natal. É Porque, preciso percebermos quem somos e os nossos padrões base para perceber como é que isto é ativado pelos então, outros e pelas circunstâncias estamos da nossa a, vida. estamos a ver que tu estás a dar o teu cariz dinâmico e a tua característica e a tua chancela particular a este curso e estás a imprimir um tom fortemente de autodescoberta e também de terapêutica em termos psicológicos. Portanto, ou seja, esta característica, esta, diria, dinâmica que tu estás a pôr, que é do teu próprio caráter, das tuas próprias idiosincrasias, vai de facto dar uma dinâmica de autodescoberta e uma dinâmica de terapia, eh, uma própria terapia em toda esta questão das relações. Sim. É isso? Como tu dizias há pouco, Pedro, falaste na família em primeiro lugar, e sim, é verdade, é importantíssimo compreendermos a nossa dinâmica familiar também. Mas de facto a sinastria não é só para o romance, nem só para a família, porque muitas vezes eu extrapolo e levo e vou atrair o chefe da minha repartição, ou o chefe do meu emprego, ou o representante da autoridade com quem eu tive um desaguisado, que é absolutamente significativo. E como é que eu sei que é significativo? Porque mexe comigo, com as minhas entranhas de uma forma em que é óbvio, torna-se óbvio, e portanto são pessoas, por isso é que eu não falei nos romances, mas falei nos outros significativos da minha vida, porque são aqueles que mexem mais connosco. E sim, sinastria serve para analisar, compreender e dar significado a todas estas relações, sobretudo as mais significativas da nossa vida, que podem ser com a mulher a dias, ou com a polícia, ou com a mãe, com o pai, com o companheiro, com a companheira, com a mulher, com o filho, com o primo, o que quer que seja, que te mobilize as entranhas. Eu gosto de dizer as entranhas porque é por dentro que a coisa é bem sentida e, Pois, em e inglês, mobiliza. em cats. Então, E convém compreender, em vez de apenas só dizer que horror, ou eu não sou daqui, ou como dizia a outra, eu estou com esta pessoa há 5 anos, mas ela não tem nada a ver comigo. mas, pronto, se fosse ela visse a sinastria ou o mapa composto, haveria uma finalidade ou um propósito para essa relação que ela Seguramente, seguramente. provavelmente ainda não inferiu, não alcançou, não examinou, É não, para isso que isto serve e é por isso que eu dou este exemplo. não Sim, tomou consciência então disso. Então, sim. este curso então, relacional vai ter um amplo espectro de abrangência, uma ampla gama de finalidades, e achas que há um público-alvo ou são aqueles pinga-amores à espera da alma gêmea? Pinga Amores é muito bom. O curso é só para Ou, solteiros? Ou, É só para solteiros. ou é para ou também tudo? aceito? Não, este não é um curso de encontros, Exato. nem é um chat de encontros, Ah, mas não. É, vem aqui então, o teu curso vem ajudar as pessoas a aprender a relacionarem-se consigo mesmas e com Também. todas as Fundamentalmente pessoas. consigo mesmos. Perceber que o Exatamente. outro é sempre um espelho de nós mesmos é o fundamental. Já agora é uma questão que me está a surgir. Tu consideras sinastria apenas para pessoas ou há eventos importantes que tu também poderás incluir como uma sinastria?
ahm, algo, estruturas de Autónomas, não é? processos autónomas que a pessoa poderá estar a viver, poderão também fazer sentido e considerarem-se sinastrias. Não sei se queres Sim, sim, falar pode. um pouco É sobre é isso. um campo, Diogo, é um campo totalmente aberto, totalmente aberto. Se a astrologia funciona como nós sentimos que funciona, e Exatamente. e se os mapas natais, ou os mapas astrológicos sejam feitos para pessoas, sejam feitos para eventos, são mapas natais, eles têm uma Sim, energia. é uma entidade, não é? Que se E cria é uma entidade, internamente. é isso mesmo, como eu disse há pouco. Na sinastria eu tenho duas entidades, no mapa composto tenho uma entidade, que é a entidade de relação. E também existem entidades eventos e existem entidades várias, portanto, tudo isso é relacionável. Exatamente. Só- É só aplicar o conhecimento e experimentá-lo. E, portanto, sim, claro que sim, porque não? Exatamente. Muito bem. Então, e o tempo está a avançar, não é? Isto pretendemos que seja um curto vídeo de Sim, divulgação. eu não tenho, Não perdi as faz mal. horas, mas tenho ideia de que já estamos um bocadinho. Estamos no tempo da alma, onde Estamos as no tempo. relações, o Platão dizia que a alma é uma relação do próprio. Estamos num tempo, então, estamos num tempo lúdico, onde nós não estamos a sentir o tempo, ele está a fluir. Sim, Então, quer dizer que esta dinâmica está a mais ser kairos e menos cronos. E já estávamos todos com saudades tuas, não é? Porque Olha, eu também tinha muitas exatamente. saudades minhas. Então, diz-me lá uma coisa, quando é que é a tua bem primeira respondido. aula que estás a criar muita expectativa em todos Olha, nós? não tenho o calendário aqui à frente, mas qualquer pessoa que tenha um telemóvel é a primeira quinta-feira de outubro. Creio que é, então, se é a primeira Para quinta-feira de quinta-feira, 19 outubro, horas, é isso? É às será 19 horas. Portanto, E é 5 de outubro. semanal. vai ser dado às 19 horas das quintas-feiras, online, via Zoom, e como é habitual na escola, a gravação do Zoom vai ficar disponível na plataforma para quem ou tenha chegado atrasado ou não possa vir em algum dos dias, para poderem consultar ou até rever a aula. Que essa é uma das coisas que eu gosto muito na Trigo de Fogo, é que as aulas podem ser sempre consultadas depois. E isso é uma ferramenta ótima. Ou não E ouvi, creio, ou estava distraído, ou fiquei a pensar naquilo que se tinha dito antes e depois não apanhei o resto, e em vez de estar continuamente a escrever e tirar notas, a aula ficar Sim, gravada sim, a aula fica sempre disponível até setembro do próximo ano. todo o ano letivo. É muito bom poder Até até às setembro do vezes próximo revisitar ano. as aulas. Não é propriedade do aluno, mas, ou seja, é Mas propriedade ele do pode professor. visitá-la enquanto está inscrito, Sim, portanto. enquanto está inscrito, pode visitá-la. Mas se quiser, ou seja, ele pode comprá-la posteriormente, Hum, pronto, pode comprar e então ter como propriedade intelectual. muito Bem, bem. como os apontamentos, neste caso, tu dispensares. Sim. todo o E material, digamos assim, de o acordo. material, então, e E até portanto, creio que não é, clarifica, mas creio que há vantagens, não é? Para quem assume um compromisso logo integral do teu curso, não é? Ah, sim. Há Portanto, quem quiser pode subscrever as tuas aulas mensalmente ou pode adquirir logo todo o ano, não é? sim, E com nesse uma caso tem um vantagem desconto. financeira interessante, sim. sim, Valorizas o nós, compromisso que o aluno afirma contigo e com a aula, né? E consigo próprio, não é? Porque Sim. estamos a falar deste percurso super interessante. E qual é o desconto? Queres falar um pouco sobre isso? Esses são Sim, pode detalhes que ser. depois. Quando falei com a escola, estes módulos extra currículo dos anos centrais ou do tronco central da escola estão com uma promoção de 15%, desde que a pessoa se inscreva na totalidade do ano letivo. Ou seja, quando a pessoa quer fazer um módulo e quer pagar o módulo de imediato, fica com um desconto de 15%, que é é isso. bom, é muito forte, Exatamente. é bastante. Exatamente. Principalmente É até ao uma. início, não é? Até o E Até início do até ao ano 31. início letivo. do curso, Até, quem queira inscrever-se assim e obter 15% de desconto na totalidade do curso, propõe-se até ao início portanto, no caso, até ao início de outubro, propõe-se a inscrever, fazer a inscrição total e o pagamento integral
do ano letivo e com Uhum. isso obtém 15% de desconto, que é bastante, fica um custo bem mais barato. Exato. Qualquer pessoa que entre depois do curso já ter iniciado ainda pode obter um desconto, desde que, uma vez mais, se proponha pagar a integralidade do curso. Mas após a data inicial já não tem a vantagem de estar a inscrever-se previamente e, portanto, em vez dos 15%, serão, julgo eu, 10%. Ó Pedro, diz lá que é assim, ou que estou errado. Não, os 15% são mesmo só até à entrada do curso. Exato, é Depois, isso. a partir daí, se eu dou até a final, diria, de novembro, para a pessoa se poder inscrever, mas para ele ter acesso às aulas anteriores, vai Todas ter tem que pagar a integralidade que do curso. pagar sem desconto. Pronto. Ok. Portanto, há vantagem Então, em a pessoa, pronto, fazer já Já, esta aproveitar até ao promoção que nós início. Portanto, estamos a fazer. daqui até ao início de outubro, faz favor, quem tiver interesse no módulo e Inscreva-se. possa disponibilizar-se para pagar a integralidade do módulo do ano letivo inteiro, pode obter de facto um desconto muito interessante, que fica bastante mais em conta. Outra coisa é que quando nós tivermos a lista dos alunos, não fazemos um chat GTP, mas vamos fazer em WhatsApp, fazemos Sim, um para grupo, estarmos sempre em contacto uns com a os outros, dinâmica. Mas poder fazer perguntas, etc. as aulas prometem com uma grande dinâmica, de facto, terapia psicológica e de autoconhecimento. Isso é o mais, de facto, o mais importante. Por isso é que eu fundei esta escola. Então, Diogo, queres fazer mais uma pergunta? A nossa cara Sana? não, por mim, eu acho que foi um gosto falar contigo, Sandra. Foi mesmo. Para mim também, tinha muitas saudades vossas também. Obrigada muito. Conto Bem-vindo. com Então, e todos. uma última pergunta. Nós podemos inscrever-nos no teu curso? Vocês não podem, vocês estão intimados a estarem no meu curso. Tá bom. Boa. Agradeço imenso a vossa presença, que é sempre um gosto, Ora, e a vossa presença e participação, que vocês quando vão participam, que eu gosto muito, é sempre muito rico, portanto, não estão autorizados, estão intimados a vir. Então, pronto. muito imenso Olha, Todo recebido. Sandra, é um grande prazer ter-te e ver que a tua recuperação é praticamente completa, a está 100%. quase, não O é teu ainda cariz, 100%, mas está o quase, teu sim. cariz, a tua dinâmica e, enfim, tudo aquilo que constitui a totalidade de ti, a tua psique já está no uno mundo, como diria Jung, Jung está a totalidade. Então ficamos então na expectativa da tua Obrigada primeira a todos, conto com todos, Obrigado. espero que possam vir. Até já. E um aula. ótimo ano letivo para ti, Sandra. Obrigada, beijinhos. Beijinho.